Olá, amigos ouvintes da Vibe Mundial, eu, Márcia Pugliese, estarei com você, sempre trazendo os temas da autoajuda, do autoconhecimento, mostrando esta ciência maravilhosa, a numerologia, que ajuda você a entender os seus processos, o caminhar da sua vida, a sua lição de casa, enfim, ajuda você a se conhecer melhor. E com muito carinho, com muito respeito, eu peço a sua permissão para entrar na sua casa, no seu carro, no seu trabalho e com todo respeito falar juntinho de você. Eu estou na Rádio Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida. E falando hoje de um tema super controverso. Um tema que precisa ser muito bem explicado para não causar pânico, para não causar dificuldade de entendimento, que é a numeração da placa do nosso veículo, da placa do carro. Você sabia que toda placa de um carro tem uma vibração e uma frequência? E que nós podemos hoje, quando compramos um carro, escolher a combinação dessa placa da melhor forma possível? Pois é, eu mesma só entro numa concessionária e compro um veículo, já faz muito tempo, se eu posso escolher a placa. A maioria das concessionárias hoje, elas dão uma listagem, pelo menos de umas 20, 30 combinações, e fazendo os cálculos das letras e dos números, nós conseguimos entender qual é a frequência que aquele carro poderá ter. O ideal é que essa placa tenha uma combinação de letras e números que vibre o acordo de mapa de quem vai dirigir ou da família que vai utilizar aquele veículo. Então, se as pessoas falam que um veículo na somatória do 6 é bom para todo mundo, mais ou menos. Se o seu veículo somar 6, ele é bom para quem combina com o 6. Da mesma forma, um veículo que soma 8, ele é ótimo para quem combina com o 8. E nós sabemos também, por todos os programas que eu tenho feito, as minhas aulas, que todos nós temos de 2 a 3 números que combinam com a nossa frequência. E isso depende da somatória do nosso nome e da nossa data de nascimento, dia, mês e ano. Aí, nós vamos entender qual que é a melhor combinação, qual é a melhor frequência para termos uma placa. Aí vem outra dúvida. Existem pessoas que já compram carros seminovos, que já estão emplacados e não tem como mudar aquela placa, raramente consegue. Ainda, atualmente, existem algumas placas antigas que quando você vai renovar o licenciamento, você consegue trocar pela placa do Mercosul, que é aquela placa misturada com letras e números. Ok, a gente consegue escolher também. Mas quando já é um carro que já está emplacado, não tem como mudar, nós podemos sim harmonizar essa placa de alguma forma, tá? Eu não vou falar combinações melhores, combinações piores, porque eu não quero que ninguém aqui entre em pânico, né? Porque eu sei que existem números que quando eles estão próximos, eles não são favoráveis, eles são números desafiadores. Bem sei também que existem letras que próximas, na sequência, ativam energias que não são favoráveis para um veículo. Eu vou falar de 3, 4 combinações para vocês entenderem, mas uma coisa que eu quero firmar, sacramentar, que tudo que eu estou falando aqui é uma tendência, não é uma sentença. Quando eu falo de tendência, depende do nosso merecimento, do nosso momento, do nosso ciclo, e nós podemos harmonizar sim, com uma oração, com alguma outra letra corrigindo aquela placa. Então, não é para você colocar isso como uma verdade absoluta, porque quando a gente coloca isso como uma verdade absoluta, você acaba cocriando uma circunstância. O medo atrai. Então, todas as pessoas que têm muito medo de sofrer acidente são as que mais sofrem. Todas as pessoas que têm muito medo de ficarem doentes são as que mais ficam. Todas as pessoas que ficam com muito medo de repente,
serem roubadas são as que mais sofrem esse tipo de circunstância. Então, tendências, vamos frisar, tendências e não sentenças, tá bom? Existem combinações realmente negativas, combinações que podem trazer assalto, roubo. Tem combinações que podem trazer batida, acidente. Tem outras combinações que podem trazer quebra. Não tem carro que às vezes você compra. Gente, o carro saiu zero da concessionária. E você fala, meu Deus do céu, esse carro vive mais encrencado, mais quebrado do que eu usufruindo? Pois é, tudo isso também tem a ver com a frequência dessa placa. Existe também um estudo mais profundo, quando são coisas muito intensas, circunstâncias muito intensas, que a gente até estuda o número do chassi, né, do carro, que é um número também que nós não podemos mexer, porque é a identidade do carro para licenciamento, para fazer seguro. Então, isso a gente não mexe, mas também a gente analisa e toma algumas atitudes para que tudo fique bem. Uma pergunta muito interessante que as pessoas me fazem, né? Porque falando da numerologia de um nome, a gente sabe que existem cores que são fortes na nossa vida, que nos trazem coisas positivas, e tem cores que nos acabam prejudicando, né? Quando a gente usa em excesso. A cor do carro em si não tem tanto problema, né? Quando a gente fala de cor, a gente está falando cor na vestimenta, nas roupas e na alimentação, tá? Então, para que deixe bem claro, de repente você tem muito vermelho no seu mapa. Se você gosta de carro vermelho, ok. A única coisa é que você vai fazer uma oração para esse carro, você vai levar benzer em algum lugar. Tem até uma igreja aqui pertinho, né? A igreja São Judas, que é bem legal. O padre ali benze com água benta e tudo certo, né? Ou então, se você tem outra crença, enfim, faça aquilo que, vamos se dizer, espiritualmente seja bom para o seu veículo, ou até mesmo escrever o Salmo 91 num papel a lápis. Isso eu dou uma dica para todo mundo, tá? Todos nós deveríamos fazer isso. Pega um papel, um lápis, escreve o Salmo 91 e coloca dentro do porta-luvas do carro ou dentro do documento, que você sempre estará com essa energia de proteção. O Salmo 91 é aquele que fala: 1000 cairão à sua direita, 10.000 à sua esquerda e você não será atingido. É esse salmo, tá? Porque eu sei que tem bíblias que ele está no 90, mas é esse salmo que é um salmo de proteção, de força. Coloca, escreve a lápis e coloca dentro do documento. Porém, existem sim combinações preocupantes para um carro. Eu não gosto quando eu vejo que o carro tem um 13, né? Não porque o 13 seja ruim, muito ao contrário, o 13 é um número de libertação, de transformação. Só que o que significa um carro transformado? Né? Um carro batido. Então, eu gosto de quebrar essa energia. Não é porque tem um 13 na placa, uma sequência do 1 e do 3, que você vai deixar de fazer um bom negócio. Se você puder escolher outra combinação, ok. Mas se você puder também equilibrar de outra forma que o seu estudo vai mostrar, melhor ainda, não é mesmo? E não é só o 13 visível, existem letras que quando elas estão perto, elas estão juntas na sequência, elas também vibram um 13. E aí também a gente precisa observar. Outro dia uma moça me ligou, me passou umas 30 placas para eu escolher. E eu sou rápida, né? Gente, são mais de 30 anos de profissão. Eu bato o olho, eu já sei a combinação que serve, que não serve. Então, em 5 minutos, eu consigo ver. As placas que têm uma combinação já deficientes, eu já nem calculo. Eu já excluo. E as placas que eu posso calcular, que tem, assim, visivelmente combinações positivas, eu vou calculando para poder responder. E a moça me questionou, falou, nossa, mas é rápido assim? É rápido assim, pelo menos para mim, né? Porém, eu gosto de frisar que não é só, calcular aí para ver se dá certo. Gente, é um trabalho. Eu preciso saber a data de nascimento de quem vai usar esse carro.
quem vai dirigir a maior parte do tempo. Eu preciso saber da data de nascimento dos familiares, porque às vezes aquele carro é para a família. E dentro disso, a gente faz uma correção mais fidedigna, mais legítima para aquele carro, para aquela pessoa, para aquela família. Então, é muito importante dizer que existem sim essas combinações e nós podemos ajustar tudo. Não é para assustar. O 13, ele traz uma energia muito positiva. Eu adoro o número 13. Já desmistifiquei várias vezes fazendo programas aqui. Porém, num carro, ele não é tão favorável. Bem como a energia do 16, né? O 16 é uma energia da busca de uma qualidade, de uma perfeição. Somando, dá 7, né? Que é essa energia da perfeição. O 16, ele pode trazer muita quebra, né? Muita mecânica. Agora que os carros são muito eletrônicos, são super, vamos dizer, evoluídos tecnologicamente, às vezes dá muita pane. Porque, veja, se o 7 e o 16 pede qualidade, não pode ter uma combinação desse carro, um parafuso, uma engrenagem fora do compasso. Porque esse carro sempre vai trazer dificuldades de quebra, de mecânica, de ter que sempre estar consertando, sempre estar regulando. Então, a gente também não gosta muito dessa frequência. Eu me lembro uma vez do meu cunhado, que ele comprou um carro que tinha essa frequência, e ele fala que o carro ficou mais na concessionária e ele tirou o carro zero, hein? O carro ficou mais na concessionária do que ele mesmo dirigindo. A ponto de ele pegar o carro, tipo assim, à tarde, quando chegar na manhã seguinte, já está no guincho de novo para levar para a concessionária, porque o carro não se regulava, o carro não dava certo. Tá? Então, a gente procura evitar. Também existem, não vou falar aqui, as combinações das letras que dá 16, eu não quero pôr pânico. Muito ao contrário disso. Eu quero trazer uma boa vibração, eu quero trazer conhecimento para você. Eu não gosto de sensacionalismo, não é isso. A intenção é passar uma boa mensagem e falar para você que tudo tem jeito. Tudo. A gente consegue corrigir tudo dentro dessa circunstância da placa de um veículo. Tá bom? Bem como um carro que tem a vibração do 18. Eu sei que para os judeus, para essa colônia, o 18 é um número muito bem-vindo, porque ele soma 8. Eles gostam muito, 1 mais 8 soma 9. Então, eles gostam, eles adoram esse número. A maioria dos carros que os judeus possuem, eles procuram vibrar no 8. No 18. Eu tenho muitos clientes que procuram esse tipo de placa. Ok. Porque a cultura deles é diferente. Eles têm uma outra cultura, um outro entendimento, uma outra vibração. A ancestralidade deles é diferente da nossa, né? Então, não são todas as pessoas, na média coletiva, que combinam com o 18. O que o 18 proporciona para a maioria? Roubo, furto. Então, são carros realmente que podem atraírem esse tipo de circunstância. E a gente hoje o que mais quer é proteção, né? É ficar longe de violência. Porque o 18 mostra, na numerologia, vamos se dizer, a numerologia tradicional, mostra inimigos ocultos, coisas muito rasteiras, por debaixo do pano. Então, não é legal se você olhar um 18. Se for 81, veja, olha a diferença. É outra vibração. Às vezes as pessoas, ai, Márcia, mas o meu deu 18 ao contrário, é 81. Não, a vibração é outra. A leitura é outra. Da mesma forma que do 16, o 61 é outra frequência, outra vibração. Da mesma forma que o 13, quando dá 31, é outra leitura, tá? O importante é você saber que tem jeito.
O importante é você saber que realmente as coisas podem ser ajustadas e não é para ninguém tocar o terror, não é isso. Mas são informações importantes para o seu bem-estar, não é? Como eu falei, eu não compro carro que eu não possa estudar a placa. Hoje, a nossa placa do Mercosul tem 3 letras iniciais, um número, uma letra e 2 números finais. A gente tem que analisar tudo isso, né? Antigamente, tinha até o local, né, da cidade, enfim, da onde você foi aquele carro licenciado, lacrado. Hoje não, hoje só está escrito Brasil. Então tá ok, a gente não precisa se preocupar com isso. Antigamente, quando eu comecei na numerologia, a gente colocava letras entre o 1 e o 3, o 1 e o 6, o 1 e o 8 para quebrar essa energia. Hoje, a gente tem um pouco de dificuldade de fazer isso, porque às vezes se pega um guarda, uma autoridade um pouquinho mais ortodoxa, acaba tendo multa, como se fosse uma fraude, né, na placa. Então, a gente evita colocar números e letras, acrescentar nessa placa. A gente trabalha de uma outra forma. Nós vamos ver cores, de repente, nós vamos ver cristais para você colocar dentro do carro. O Salmo 91, como eu acabei de ensinar, que é um salmo muito importante de proteção. A gente vai conversar com as pessoas e tudo isso é muito bem visto, dá certo. Eu não tenho reclamação, pelo contrário. A grande maioria dos meus clientes que fizeram o estudo anterior comigo, compraram os carros, deu tudo certo e eles falam, quero continuar com essa boa frequência. Então, estou comprando outro carro, me ajuda a escolher e realmente dá tudo certo. O importante é isso mesmo, é você prestar atenção que tudo tem frequência, que tudo tem energia, os números têm frequência, as letras têm frequência, depende muito do momento que você está vivendo. Não sei se você já percebeu que às vezes você está numa maré tão difícil, né, tão no automático da vida, você está meio contaminado com as coisas do mundo, né, com as coisas difíceis, enfim, e aí começa a dar problema no carro, porque a nossa casa é o nosso espelho, o nosso carro também. Nós que colocamos energia para uma empresa dar certo, nós que colocamos energia para a nossa casa ficar em equilíbrio, nós que colocamos energia para o nosso carro também. Então, todos esses aspectos exteriores dependem muito do nosso interior. Eu sempre falo que são alertas, não é? E às vezes eu também penso que tem coisas que precisam acontecer na nossa vida, porque faz parte da nossa evolução, da nossa superação. Então, o que precisa ser feito? Se conscientizar. Se conscientizar e usar as ferramentas corretas, sem você sentenciar nada, sem entrar em pânico e nem ficar com medo de nada. O momento é exatamente de você usar as ferramentas que estão disponíveis. E a numerologia, ela é maravilhosa, porque ela disponibiliza muita coisa boa para a gente usar na nossa vida e ter resultado. Eu estou falando só de carro, de automóvel, né, de família, de passeio, enfim, mas caminhões. Ontem mesmo eu atendi um cliente que ele tem carretas, né? A gente até brincou, eu falei, eu não sei falar muito, mas é o cavalo, né, que tem uma placa, e a carreta, aquilo que carrega os materiais, enfim, tem outra placa. A gente precisa estudar e compor tudo isso. São as duas placas que precisam ser estudadas. Uma moto também tem placa. A licença de um barco, de um jet ski, tudo isso precisa ser estudado, de um avião, aquele prefixo de um avião, né? Quantas vezes eu viajei de avião que eu prestava bem atenção no prefixo, porque ele traz uma leitura. Então, é importante a gente saber que a numerologia pode nos ajudar. Ela pode realmente direcionar muitas coisas importantes. E se você quiser fazer o seu estudo, também vou frisar, gente, pessoas que já passaram por mim em consulta, eu tenho os mapas arquivados.
Então, eu não preciso fazer o estudo da pessoa para fazer a placa. Eu já pego todas as informações e o preço é diferenciado. Agora, se você está passando por mim a primeira vez e quer que eu faça a placa, eu preciso fazer o seu estudo numerológico. E pelo menos a data das pessoas que vão usar aquele carro, para eu poder fazer a combinação perfeita, para que você tenha uma boa placa e você usufrua desse carro, desse automóvel, enfim, da melhor maneira possível, tá bom? Se você gostou, você quer fazer o estudo, a consulta, você vai entrar em contato comigo pelo WhatsApp, mensagem de voz ou de texto 11 9 7559 1469 11 9 7559 1469. Vou repetir, 9 7559 1469. Vou ficar muito feliz se você se inscrever no meu canal do YouTube, Márcia Pugliese Oficial. Se inscreve, compartilha. Eu tenho aulas, mini aulas, tenho participações de podcasts, de lives super interessantes, inclusive falando, né, sobre o momento atual, dando dicas importantes de letras, números, assinaturas, enfim, tá tudo lá à disposição. É só você acessar o Márcia Pugliese Oficial, que você vai ter muita coisa legal. E também vou ficar muito honrada se você me seguir no Instagram. O Instagram, diariamente eu posto mensagens, textos, coisas que nos ajudam a levantar, dar um up na vida, não é? Às vezes a gente acorda meio estranho, e você tendo esse 11, você tendo esse Instagram, você tendo essa mensagem, você realmente vai vibrar de uma forma muito diferente. Então, o meu Instagram é marciapugliese.oficial, tá bom? Vou ficar muito honrada e muito feliz de ter você lá. E voltando ao nosso assunto, mais uma vez eu friso, nossas placas de carro, caminhão, carros de passeio, carros comerciais, né? Porque existem furgões, caminhonetes que fazem entrega. Eles podem ser estudados, sim. Existem placas favoráveis para quem, de repente, tem uma empresa de turismo, uma empresa de transportes, para ter menos acidente, para ter menos roubo, para ter menos quebra do veículo. Tudo isso nós vamos ajustando e estudando para que fique da melhor maneira possível, da maneira mais equilibrada e mais harmoniosa possível, tá bom? Afinal de contas, nós nascemos com o dever e com o direito de sermos prósperos, de sermos felizes em todos os aspectos da nossa vida. E esses detalhes, eles fazem parte da nossa vida, não tem como não fazer. Então, vamos harmonizar tudo, fazer as mudanças que precisam ser feitas, adaptar o que precisa ser adaptado para a gente obter melhores resultados. Mais uma vez, o meu telefone para contato, mensagem de voz ou de texto é o 11 9 7559 1469. E eu sei que nós já estamos chegando quase nos momentos finais do programa, né, Euri? Eu quero agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui. Gratidão a Deus, né, por essa oportunidade. Gratidão eterna aos meus pais, seres maravilhosos, sou o que sou por eles, né? Meu filho, meu tesouro mais valioso, a todos vocês ouvintes, amigos, direção da rádio que me apoia, Euri, que me ajudou na técnica hoje. Eu desejo um dia de paz, de luz, de amor, de tudo aquilo que nós precisamos e merecemos. Aguardo você no próximo programa Conheça-te por Márcia Pugliese. Gratidão.